Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e o tema da aula é valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática. Ou então função do segundo grau, porque quando falamos função quadrática ou função do segundo grau. Mas o que é o valor máximo, o que é o valor mínimo de uma função quadrática? Quando nós temos uma função quadrática, ou seja, uma função do segundo grau, nós podemos representá-la graficamente por uma parábola. E esta parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. E o que define isso? O A. O A que acompanha o x ao quadrado. Se esse A for um número maior do que zero, esta concavidade ela é voltada para cima. Se o A, que é o número que acompanha o x ao quadrado, for menor do que zero, esta concavidade será voltada para baixo. E quando nós falamos em valor máximo e valor mínimo, vamos observar aqui este nosso exemplo. Nós temos aqui, olha, um carrinho de uma montanha russa. Quando ele desce, percebam que ele chega aqui, olha, num ponto mínimo e depois ele começa a subir. Então, esse momento que ele desce e começa a subir, nós vamos chamar de ponto mínimo ou valor mínimo de uma função. E este ponto mínimo ou valor mínimo tem um nome, que é o vértice, né? Este vértice nós podemos denominar ele com um valor para x e um valor para y, ou seja, por um par ordenado. Por quê? Porque ele vai ser um ponto. Este ponto mínimo aqui, para ele ser formado, ele tem um valor atribuído para o x, ou seja, um valor aqui no eixo x e um valor atribuído aqui no eixo y. E como que nós podemos calcular isso? O x do vértice pode ser calculado pela seguinte fórmula, menos b sobre 2a. E o y do vértice pode ser calculado pela seguinte fórmula, menos delta sobre 4a. Ao fazer esses cálculos, nós encontramos então, nesse caso, onde a nossa parábola tem a concavidade voltada para cima, nós vamos encontrar o valor mínimo da nossa função. Nesse outro exemplo, nós temos aqui, olha, uma criança e ela vai chutar a bola. Quando ela chuta a bola, essa bola, ela forma aqui, olha, uma concavidade, porque ela sobe até um ponto que é o ponto máximo. E deste ponto máximo, ela cai. Então, ela inverte o sentido, olha, ela estava subindo, chegou no ponto máximo e aí ela desceu. E aqui esse ponto máximo também recebe o nome de vértice, como no nosso primeiro exemplo. E este ponto aqui, ele é formado por um par ordenado, onde nós temos um x e um y. E como eu disse lá, para calcular este x, nós podemos utilizar a seguinte fórmula, menos b sobre 2a. E para nós calcularmos este y, nós podemos usar a seguinte fórmula, menos delta sobre 4a. Mas onde que nós podemos, além desses dois exemplos, utilizar estas fórmulas? E aí nós temos uma situação problema. E toda vez que nós tivermos uma situação problema, é muito importante verificar os dados que este problema nos traz e o que ele está perguntando. Então vamos à leitura. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função f de x igual a 12x menos 2x ao quadrado, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Quais são as informações que este problema aqui nos traz? Que nós temos aqui uma função do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque eu tenho aqui f de x igual a 12x menos 2x ao quadrado. E ela representa a ação do antibiótico no sangue das cobaias. E aí, o que nós podemos perceber aqui? Olha, muito cuidado, nem sempre o A
que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, está na frente, nem sempre. Olha onde ele está aqui, ele está depois. Se nós observarmos, qual é o coeficiente que está aqui na frente? O b, que acompanha o x. E quem acompanha o x ao quadrado, que é o a, que vai nos direcionar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, está aqui. E esse nosso a, ele tem valor de menos 2. Quando o a for menor do que zero, o que acontece com a nossa concavidade? Ela é voltada para baixo. Então, nesse caso, o que nós queremos saber? Qual é a pergunta aqui? Olha, determine o tempo. E o tempo é quem? O x. Qual das duas fórmulas que nós vamos usar? X do vértice ou y do vértice? O tempo é o x. Então, nesse caso, para resolver este problema, basta nós utilizarmos esta fórmula, substituindo os dados que nós temos na função. E quais são esses dados? Os coeficientes. Coeficiente A, que acompanha o x ao quadrado, que é menos 2. Coeficiente B, que é o 12. E o C nós não temos, que é o 0. Como nós vamos calcular x do vértice? Nós temos que x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vamos substituir aqui, olha, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. X do vértice vai ser igual a quem? O b é 12, porém na fórmula nós temos menos, então ele fica menos 12, sobre 2 vezes o a. Quanto que é o a? O a é menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. E aí nós temos menos 12 sobre menos 4, uma divisão. Menos com menos, vamos fazer a regra de sinal, porque é uma divisão, menos com menos, mais 12 dividido por 4, 3. Voltando à pergunta do nosso problema, lembrando que ele nos traz que o x indica o tempo. Então, a pergunta é o seguinte: determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Então, foi feita a ingestão de antibiótico. Vamos utilizar aqui esta parábola para nós fazermos essa observação. Foi feita a injeção de antibiótico. Após a ingestão deste antibiótico, ele atingiu um nível máximo. Mas quanto tempo demorou? Lembrando que o tempo é o x. Quanto tempo? 3 horas. Então, esta curva atingiu o ponto máximo em 3 horas. E aí, depois, ela começa a diminuir. Resumindo, nesta aula, vimos o valor máximo e o valor mínimo de uma função quadrática. E para nós calcularmos o valor máximo e o valor mínimo de uma função quadrática, nós vamos calcular o vértice. E este vértice é um ponto. Este ponto possui um x e um y. Este x nós podemos encontrar utilizando a seguinte fórmula: menos b sobre 2a. E o y, menos delta sobre 4a, originando o x do vértice e o y do vértice. E esta foi a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido e gostado. Não esqueça de tirar uma foto, ela pode ser importante aí para os seus registros. Muito obrigada e até mais!